Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, agora nós passaremos para a parte de revisão da tabela periódica. Na aula passada a gente fez uma revisão a respeito das nossas propriedades coligativas e agora nós focaremos no ponto de organização dos elementos na tabela periódica, né? Então é isso que a gente vai fazer uma revisão, tá? Então olha só, eu deixei aqui uma tabela periódica, a silhueta, né, para a gente trabalhar em cima dela. E aí nós vamos dar uma relembrada nas divisões básicas que nós damos nos elementos presentes na tabela periódica. Antes, lembre-se que os elementos da nossa tabela periódica atual, eles estão organizados de acordo com a ordem crescente de número atômico, beleza? Então, lembre-se que o número atômico ele cresce, né, da esquerda para a direita, tá? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, tá? Então ao longo do período, o número atômico cresce para a direita e os elementos estão organizados de acordo com a ordem crescente dele, beleza? Então vamos lá, vamos fazer a nossa primeira divisão básica da tabela periódica, que aliás é muito importante, que é em família, né? Ou grupo, ou período, que também pode ser chamado de série, tá? Então olha só, quando nós falamos da família, né, eles sempre estarão na vertical, ele vai reunir elementos que têm propriedades químicas muito semelhantes e que têm o mesmo número de elétrons aí na nossa camada de valência, beleza? Elementos de um mesmo período, né, ele tem uma variabilidade das propriedades físicas conforme o número atômico, né, e esses elementos têm o mesmo número de camadas eletrônicas ocupadas, tá? Então vamos lá, falando com relação às famílias, né, algumas recebem nomes especiais. Quem são? Lembre-se que nós temos, né, aqui na nossa primeira coluninha, né, a família dos alcalinos, né? Logo depois nós temos a família dos alcalinos terrosos. Um parênteses aqui, muito cuidado. Lembre-se que o hidrogênio aqui ele não faz parte da família dos alcalinos, tá? A IUPAC destaca ele da tabela periódica e não é classificado em nenhuma família, tá? Lembre-se disso. Então olha só, nós temos a família dos alcalinos, né, alcalinos terrosos. Depois nós damos um salto na tabela periódica, sendo que esses caras aqui do meio não recebem nomes especiais, né? Depois nós damos um salto aqui para a família do boro, né? Depois a família do carbono e a família do nitrogênio, né? Depois disso nós temos os calcogênios, que é justamente a família do oxigênio especificamente, beleza? E depois nós temos a família dos halogênios, tudo bem? Então galera, cuidado para vocês não confundirem calcogênios com halogênios, beleza? Para vocês não confundirem, lembre-se quem vem primeiro no alfabeto, o C de calcogênios ou o H de halogênios? Ora, o C. Então, calcogênios vem antes. Olha que dica interessante. Então, nós temos os calcogênios e depois os halogênios. E depois nós temos aqui os gases nobres. Tudo bem? Então, são essas famílias que recebem nomes especiais. É muito bom saber, beleza? Então, olha só. Os períodos que estão na horizontal, eles recebem nomes especiais? Apenas dois. Períodos ou séries são a série dos lantanídeos, né? Que são esses caras aqui de baixo. E a série dos actinídeos, né? São esses dois períodozinhos aqui de baixo, beleza? São só esses dois que recebem nomes especiais, ok? Uma segunda divisão básica que nós fazemos com os elementos da tabela periódica é em elementos representativos e elementos de transição, tudo bem? Vamos lá, primeiro com relação aos representativos, quem são? Os representativos é referente à família dos alcalinos e alcalinos terrosos e da família do boro até os gases nobres. Esses aqui são os elementos representativos. E os de transição transitam entre os representativos. E aí nós temos dois blocos de elementos de transição, né? Nós temos o interno e nós temos o externo. Quem são? Ora, os elementos de transição internos, muito cuidado com isso, é esse blocão aqui de baixo. Nós temos aqui os elementos de transição interno. Ora, professor, por quê? Isso porque, na verdade, esses caras aqui estão colocados dentro da tabela periódica, eles estão dentro da gaveta, tudo bem? Então esses caras aqui são os elementos de transição internos, beleza? E esses caras aqui são os elementos de transição externo, tá? Muito cuidado com esses dois blocos especificamente dos elementos de transição, combinado? Uma outra divisão básica que a gente pode fazer com relação aos elementos da tabela periódica é com os blocos S, P, D e F referente à nossa distribuição eletrônica para a gente encontrar um elemento na tabela periódica, ok? Então olha só, esse bloco aqui dos representativos, que é da família dos alcalinos e alcalinos terrosos, eles recebem a letra S, né? Ou seja, todo mundo, né, que está aqui nesse bloco, né, todo mundo vai terminar no subnível S, combinado? Ou S1 ou S2, tá? Já aqui, todo mundo vai terminar no subnível D.
e aqui todo mundo no subnível P, e aqui todo mundo no subnível S. Então cuidado para você não colocar tudo de uma vez, que é SPD. Não, é SDP, beleza? Então é SDP e o F logo aqui abaixo, tá? Esses blocos, né, que é referente aos subníveis, né, é possível a gente encontrar os elementos na tabela periódica com base na distribuição eletrônica. Como a gente pode fazer isso? Aí a gente vai dar uma relembrada na nossa distribuição eletrônica. Por exemplo, um exemplo clássico aqui, né, o ferro 26. Né? Então nós temos aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Tudo bem? Então, olha só. Como é que a gente faz para achar o nosso período? Né? Galera, para a gente achar o período a qual o elemento está, a gente vai olhar para a nossa camada de valência. Né? Ou a gente vai olhar para o número da camada de valência especificamente. Lembre-se que o número da camada de valência é sempre o maior número antes da letra. Então a gente vai ver os números antes da letra, nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3 e nós temos 4. Quem é? Ah, é o 4. Esse é o número da nossa camada de valência. Então ele está aqui no quarto período. E aí com relação ao bloco, né, e a família do bloco, a gente vai olhar para o nosso subnível mais energético, que é sempre o último da distribuição eletrônica, tá? Não vamos mais olhar para a letra antes do número, vamos apenas olhar, sendo um número antes da letra, né, aliás. Nós vamos olhar para a letra e para o expoente dessa letra. Então, neste caso aqui, nós temos a letra D, que vai ser referente ao bloco D, e o expoente é o 6. Então, ele está na sexta família do bloco 6. Então, muito cuidado aqui com relação a essa sexta família do bloco 6, do bloco D, aliás, porque você não vai continuar, você não vai começar a contagem a partir da primeira família da tabela periódica. Você vai começar a contagem a partir da primeira família do bloco, que no caso é essa aqui, que vai começar com escândio, tá? Então você não começa pela família dos alcalinos, você começa a partir da primeira família do bloco. Se fosse elemento P, começaria por aqui. Tudo bem? Se fosse o S, começaria por aqui. Então você começa a partir da primeira família do bloco. Tudo bem? Então é assim que a gente vai encontrar qualquer elemento na tabela periódica a partir da distribuição eletrônica. Combinado? Então, já fizemos com relação à família, período, blocos, elementos de transição. Nós temos mais uma divisão que é muito importante, que é entre metais e ametais. Né? E aí nós temos aqui uma escadinha que vai nos ajudar muito, né? Que a gente fez essa divisãozinha aqui, fazendo só essa escadinha aqui pra gente. Né? Que a gente pode dar uma conferida nas nossas aulas passadas. E é o seguinte, toda essa galera que está aqui, né, do meu lado direito, né, são os ametais. Né? E toda essa galera que está para cá, né, são os chamados metais. Eles são classificados como metais. Tanto esse bloco aqui, o D, quanto o S quanto o F aqui embaixo. Tá? Eles são metais. Eles reúnem características que podem classificar eles como metais. Tudo bem? Então, galera, essas aqui são as propriedades, são as divisões básicas dos elementos da tabela periódica, que são divisões extremamente importantes, tá? Só para a gente dar uma revisada nos pontos principais a respeito da nossa tabela periódica, da parte de organização, tudo bem? No demais, muito obrigado, essa foi a nossa revisão de tabela periódica e até a próxima aula.